Gente, eu estou aqui com o Romário Carvalho, que é criador da raça Chihuahua. Tudo bem, Romário? Tudo bem, Catuxa. Romário, é um prazer te ver novamente. O Romário esteve aqui há pouco tempo, né? A gente falando da raça Chihuahua. Hoje a gente está aqui com essa princesa. Mas hoje nós vamos falar um assunto diferente de raça, né? E como você tem um canil que é muito bem conceituado, provavelmente você envia chihuahuas para outros estados, né, do Brasil. Exatamente, a gente envia para todo o Brasil. E recentemente a gente acompanhou uma história muito triste, que eu não me recordo qual o estado, mas de que um cachorro veio a óbito depois desse transporte, né? Correto. E nós recebemos muitas mensagens, faz uma matéria a respeito disso, né? Eu acho que muita gente não sabe os procedimentos reais. E aí nada melhor do que você para explicar pra gente como é que acontece. Exatamente, então vamos lá. Primeiramente, o que é que eu preciso fazer, Romário? De exame, a papelada inicial para fazer esse processo. Pronto, a partir do momento que você tem a necessidade de enviar o seu animal para outro estado, você precisa primeiramente verificar se a raça do seu animal ela está adequada para que ela possa fazer essa viagem só. Porque existem algumas raças, que são chamadas braquicefálicas, que elas não podem fazer esse tipo de transporte só ou precisam de condições especiais, prezando pela vida do animal, pela questão respiratória, enfim, certo? Entendi. Então quer dizer que os braquicefálicos não podem ir só. E só. Isso, exatamente. Agora o que é que eu faço? A gente sabe, infelizmente, eu acho que tem risco, né? Mesmo tendo todos esses cuidados, o que é que a gente pode fazer para diminuir o máximo esses riscos de o animal viajar só? Pronto, um dos primeiros passos, o animal tem que estar com as vacinas em dias, né, que é muito importante. Essas vacinas, uma delas, as mais importantes, que as companhias aéreas avaliam, é a questão da vacina de raiva, tá? Sim. Que ela tem que ser tomada no mínimo 30 dias antes da viagem, ou no prazo de 1 ano, a vacina tem que estar para que o animal possa viajar. O animal deve passar por uma consulta com o médico veterinário para que ele seja avaliado para ver se ele está apto para realizar essa viagem. Então tem que ter um laudo? Isso, tem que ter um atestado médico emitido no prazo mínimo de 10 dias antes da viagem. E aí tem que ter alguma papelada de autorização? Como é que faz essa? A autorização você assina no guichê, na hora do despacho do animal, junto com a companhia aérea. Uma curiosidade, o animal vai acordado ou vai sedado? Os animais geralmente vão acordados, tá? Principalmente os chihuahuas, são bem tranquilos. E a gente também precisa fazer uma adaptação antes dessa viagem do animal na caixinha. Porque o animal ele vai passar por uma situação que para ele é nova, né? Para o animal que está viajando pela primeira vez. E que aí a gente tem que fazer uma adaptação para que a caixinha se torne um local familiarizado para que o animal possa se sentir menos desconfortável durante essa viagem, digamos assim. Então você diz assim, no caso em casa, tem que começar a preparar. Isso, você pega a caixinha, o kennel, que é a caixinha de transporte, que cada raça tem o tamanho determinado pela companhia aérea, tá? A caixa ela tem que ter o tamanho suficiente para o animal dar uma volta em si dentro da caixa sem bater nas bordas e conseguir ficar em pé sem encostar na parte de cima, visando o conforto do animal no percurso da viagem. Então tem que ficar atento. Então cada raça tem que ser consultada junto com a companhia aérea para ver o tamanho da caixa específica, para que ele possa fazer a viagem com mais segurança. Entendi. E dentro do avião, como é que eles ficam acomodados? Onde é? Nesse momento de envio pela cargo, né, que vai como carga. Quando ele vai só. Isso, exatamente. Eles ficam alojados na parte do porão, tá? Tem ventilação específica para eles. E a caixinha fica afivelada para que não balance, para diminuir o estresse do animal. Entendi. Isso é quando ele vai só. Agora eu vou abrir só um parênteses aqui. Quando vai acompanhado, é desse mesmo jeito? Não, quando ele vai acompanhado, o tutor ele pode fazer a reserva até 4 horas antes do voo, tá? Também tem que verificar a questão da raça, se é compatível. Só pode um animal por viagem, por pessoa, certo? E tem as medidas também, ele vai embaixo da poltrona do tutor, junto com ele na cabine. Interessante. Isso, exatamente. Tem essa opção também. Outra coisa, aí você vai deixar, né, usar a tua experiência. Até que horas você pode ficar com ele lá, esperando? Ou você já chega, já deixa e vai embora e ele fica sozinho esse tempo todo? Então, a companhia aérea, ela pede um prazo mínimo de 4 a 3 horas, pode variar de companhia para companhia, né? E aí fica ao critério do criador, a gente sempre procura obedecer esse tempo, mas a gente procura ficar o máximo que pode com eles lá no local. Enquanto isso, a gente bota o animal para fazer uma refeição, oferece água, porque em alguns casos a companhia aérea não permite que vá, mesmo que a gente coloque a garrafinha adaptada. Os procedimentos também variam muito de quem está no atendimento no momento. Entendi. Funcionário para funcionário. Tem uns que autorizam deixar um pouco de ração dentro, outros não. Tem uns que aceitam jornal, tipo, para se o animal chegar a fazer xixi, absorver, outros não aceitam.
tem companhia aérea que aceita tapete higiênico, outra não. Então, isso é muito variável entre as companhias aéreas. Ah, então depende muito, né? Isso, depende de cada E aí, uma. quando é despachado, ele já vai direto junto com as cargas, com as malas, como é? Segundo a companhia aérea, eles têm um atendimento diferenciado, que é carga viva, né? Tem um atendimento diferenciado, não podem ficar em local abafado nessa parte do porão que é embarcado, onde eles vão presos. E também muita gente não sabe, mas na hora de receber o animal no destino final, toda carga viva tem prioridade, né? Sim. Que é um AVI, que tem essa prioridade que a pessoa tem que solicitar no balcão na hora de receber o animal. Mas é exatamente o ponto que eu quero chegar. Muita gente, eu não sei a história real que aconteceu com aquele cachorrinho, mas as pessoas falam porque a companhia demorou a entregar. E aí, quando ele chegou, ele já estava ofegante, já estava bem ruinzinho. Então, a gente pode ir lá exigir? Posso brigar, olha, quero meu cachorro. Deve, porque, como eu falei, infelizmente, varia muito de funcionário para funcionário. E tem os funcionários que realmente, se você não chegar e não cobrar, eles vão deixando passar e o tempo vai passando. Então, é uma coisa que é um direito, né, do cliente que está contratando aquele serviço, então ele tem que exigir lá no ato. Então, lá eu tenho que estar atento. Exatamente. Assim chegar. Tem prioridade. Pode ter uma fila do tamanho que tiver para receber carga, você pode passar na frente sem ter que esperar para pegar o seu animal. Romário, nosso tempo está acabando, mas antes de encerrar, eu gostaria que você falasse, no caso, se alguém precisar fazer isso, você faz esse serviço ou você orienta? Né? Olha, Catuxa, eu sempre faço só com os meus, já fiz até para médico veterinário, parceiro, mas hoje em dia eu prefiro mais orientar a pessoa para que ela possa seguir os caminhos corretos. E quem estiver precisando é só chamar que a gente orienta sem problemas. Entendi. Mais uma vez, muito obrigada. Acho que esclareceu muitas dúvidas das pessoas aí em casa. A gente que agradece mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e estamos sempre à disposição para o que precisar. E como foi sucesso demais a matéria do Chihuahua, eu gostaria que você deixasse novamente as redes sociais para quem quiser acompanhar a rotina, tirar dúvida. Pronto, nosso Instagram é Canil Carvalho Brasil, a nossa página também do Facebook é Canil Carvalho Brasil e a gente também está agora no TikTok como Canil Carvalho Brasil. Qualquer dúvida estamos à disposição. Mais uma vez, Romário, muito obrigada. Por nada. Para você que quer criar um coelho, a dica é atenção à alimentação. Coelhos são animais estritamente herbívoros, precisam comer uma quantidade de fibra maior. Então, a ração não é base de alimentação. A ração ela é um complemento e a base da alimentação são folhas e um feno de boa qualidade.